Olá, meninas do 8º ano. Bem-vindas a mais uma aula do Fractal Revisa. Nós estamos dando no momento vozes verbais. Como eu falei para vocês várias e várias vezes, vozes verbais se refere ao verbo. Então, nós estamos analisando quem? O verbo. Apesar de analisarmos o verbo, a gente pode ter uma ajuda do contexto. Então, a gente vai analisar junto com o sujeito. Se eu encontrar o sujeito e o contexto me permitir entender que ele pratica a ação, eu vou ter uma voz ativa, pois o sujeito será agente. Ele pratica a ação ali em relação ao verbo. Se eu olhar o contexto, identificando o sujeito, eu perceber que aquele sujeito recebe a ação em relação ao verbo, eu tenho o sujeito paciente, logo a voz passiva. Então, eles estão relacionados. Se o sujeito pratica a ação, o sujeito agente, logo o verbo está na voz ativa. Se o sujeito recebe a ação, portanto, é sujeito paciente, o verbo está na voz passiva. Vamos observar o exemplo. O aluno copiou a tarefa. O nosso verbo é copiou, do verbo copiar. Vou identificar o sujeito. Quem copiou a tarefa? De quem se fala aqui alguma coisa? O nosso sujeito é o aluno. O aluno praticou a ação de copiar a tarefa ou a tarefa que praticou a ação? O aluno quem praticou a ação. Se o aluno praticou a ação, ele vai ser agente. Por isso ele é um sujeito agente, porque é esse aluno que tem a função sintática de sujeito que pratica a ação. Logo, se o sujeito é agente porque ele praticou a ação, o verbo vai estar na voz ativa. Se eu fazer a troca ali, se eu inverter o sujeito, fazer a relação, que na verdade agora quem passa o sujeito é a tarefa, que eu inverto a ordem das palavras e mudo o verbo, eu coloco. A tarefa foi copiada pelo aluno. Eu tenho uma locução verbal, como vocês lembram. Verbo auxiliar mais verbo principal. Lembrando que esse verbo principal está no particípio, termina em DA. E lembrando que o particípio tem as formas no masculino, no feminino, singular e plural, concordando sempre com o sujeito. Então, de quem que eu estou falando alguma coisa? Nesse caso aqui, eu falo da tarefa. A tarefa passa a ser sujeito, porque de quem se fala nessa frase é sobre a tarefa. Mas é a tarefa que pratica a ação? Ou é o aluno que pratica a ação? É o aluno que pratica a ação. Porém, o aluno não é sujeito. O meu sujeito é a tarefa. Se ele recebe a ação de alguém, de alguma coisa, eu falo que o sujeito é paciente. Se o sujeito é paciente, a minha locução verbal, que vai indicar o verbo, vai estar na voz passiva. No caso, se o meu sujeito não é agente, quem praticou a ação? O agente da passiva. Agente da passiva é aquele que pratica a ação, mas não é o sujeito. E ele pratica a ação e não está na voz ativa, por isso da passiva. Então, quem pratica a ação? O aluno, mas ele não é sujeito. Portanto, agente da passiva. Por que eu tenho essas duas formas verbais? Porque dependendo do contexto, eu quero enfatizar uma coisa ou quero enfatizar outra coisa. Se eu quero enfatizar a ação do aluno, eu coloco o sujeito agente na voz ativa. Se eu quero enfatizar a tarefa, o assunto principal que passa a ser a tarefa, eu tenho o sujeito paciente e, portanto, a voz passiva. Então, sempre andando juntinhos. Se o sujeito pratica a ação, agente, voz ativa. Se o sujeito pratica a ação, paciente, voz passiva. Então, nós vamos fazer o exercício número 5, que ele está retratando essa atividade aqui de vozes verbais. A relação de sujeito-agente, voz ativa, sujeito-paciente, voz passiva, o agente da passiva. Além de tudo isso, a ênfase. Se eu dou ênfase no sujeito-agente, se eu dou ênfase no sujeito-paciente, qual é o sentido que eu tenho no texto? Então, vamos fazer a leitura da tirinha da questão número 6. O que é isso? Um detector de falsos elogios. Eu que inventei. Que invento fantástico. Meu, você é um gênio. Tu. Então, o que nós vemos aqui? Duas personagens, uma está falando para a outra que inventou um detector de falsos elogios. A outra personagem fala que foi um invento fantástico, maravilhoso. Porém, o detector de elogios dele funciona. E ao funcionar, ele percebe que o elogio da garota não foi um elogio verdadeiro, foi um elogio falso. Na questão letra A, pergunta o seguinte. No último quadrinho, há um emprego de onomatopeias, que é o tu. Elas possibilitam que o leitor perceba se a invenção do personagem deu certo. Como percebemos isso? Explique. Nós podemos afirmar que deu certo a invenção dele, porque o tu, a gente só escuta no detector de alguma coisa quando eles querem acionar que alguma fala não foi verdadeira, foi falsa. Então, deu certo, porque detectava falsos elogios. E ele detectou um falso elogio. A moça havia dito a ele
que era um bom invento, que ele tinha feito algo grandioso, bom, porém ela estava mentindo. E o invento dele deu certo. A próxima questão pediu para vocês analisarem a frase eu que inventei. Pediu para vocês falarem se o sujeito é agente ou paciente e em seguida falar se a voz é passiva ou ativa. Eu que inventei. Eu sei que o invento aqui, retomando o contexto do texto, eu que inventei o detector de falsos elogios. Então, nesse caso, a gente retoma só para compreender o que teria aqui no restante da frase. Quem inventou alguma coisa? Eu. Então, qual é o nosso sujeito? Eu. Esse sujeito pratica a ação de inventar ou recebe a ação de ser inventado? Ele praticou a ação de inventar alguma coisa. Se ele pratica a ação de inventar algo, ele é um sujeito agente. Se ele é um sujeito agente, logo o verbo, que é a forma verbal inventei, encontra-se na voz ativa. Pediu para nós invertermos depois essa frase transformando-a em voz passiva. Eu sei que pelo contexto, o invento é um detector de falsos elogios. Logo, ele passa a fazer parte do sujeito. Eu coloco no início da frase, porque ao colocar no início da frase, eu dou mais ênfase, eu dou mais destaque. O detector de falsos elogios foi inventado, porque como eu já ensinei para vocês, na voz passiva eu tenho locução verbal, e essa locução verbal é formada por um verbo auxiliar, o verbo principal no particípio, terminação DO. E temos aqui quem inventou. Como aqui fui eu, aqui nós colocamos por mim. Então, o detector de falsos elogios foi inventado por mim. Esse aqui, pratica ou recebe ação? Pratica, recebe a ação de ser inventado por alguém. Por isso, sujeito, paciente. Logo, o sujeito é paciente, está na voz passiva. Nessa frase, quem pratica a ação não é o sujeito. Quem pratica a ação é a expressão por mim. Por isso, nós chamamos de agente da passiva. É quem pratica a ação, mas está na voz passiva. Interfere, muda o sentido ao inverter? Sim, porque quando eu falo eu que inventei, eu quero dar destaque à minha ação. A ação de fazer alguma coisa, de inventar algo. No caso, algo que deu certo. Quando eu falo o detector de falsos elogios, eu não chamo atenção mais para a minha ação. Eu chamo atenção para aquilo que foi inventado. Então, eu inverto. Então, eu escolho colocar a voz ativa ou a voz passiva dependendo do que eu quero chamar atenção, dependendo da minha intenção. Se a minha intenção é dar ênfase à ação que eu pratiquei, eu coloco o sujeito agente. Se a minha intenção é dar ênfase ao que foi inventado, eu coloco o sujeito paciente. Além das vozes verbais, sujeito agente, sujeito paciente, nós também estudamos complemento nominal. O próprio nome já indica a função sintática, cuja finalidade é complementar a ideia de um nome. O nome não traz a ideia suficiente, ele por si só não tem todo o sentido. Então, ele precisa de uma palavra que a complete, ou uma expressão. Essa palavra ou expressão nós vamos chamar de complemento nominal. Todo complemento nominal é introduzido por preposição. Na frase, eu não tenho medo de provas, o nosso verbo é ter, conjugado como tenho. Quem não tem medo de alguma coisa? Eu. Então, de quem se fala? Eu. Então, a função sintática da expressão eu é sujeito simples. O nosso verbo aqui é um verbo significativo, ele nos traz uma ideia mínima. Se eu tenho alguma coisa. No caso, eu tenho medo de alguma coisa. Então, se ele traz uma ideia mínima, ele precisa de complemento. Ele é um verbo transitivo. Eu tenho o quê? Eu tenho medo. O nome medo não é suficiente. Se eu tenho medo de alguma coisa. Então, ele precisa de complemento. No caso, eu tenho medo, ou na verdade, como diz a frase, eu não tenho medo de provas. Então, de provas completa o sentido do nome medo. Então, como essa expressão completa o sentido dessa palavra e essa palavra é um nome, nós chamamos de provas como complemento nominal. E o complemento nominal faz parte do complemento do verbo, porque eu tenho o quê? Medo de provas. Então, essa expressão medo de provas completa o sentido da palavra tenho, por isso é um objeto direto. E a expressão de provas completa o sentido do nome medo, sendo, portanto, um complemento nominal. Vamos fazer a leitura, então, da tirinha para respondermos as questões 6 e 7. Escrevam numa folha do que vocês têm mais medo. Medo de barata? Medo de avião? Medo do escuro? Tenho medo de complementos nominais. Nós conseguimos imaginar aqui que é uma sala de aula. E nós vemos uma professora com um giz apontando e explicando que é para os alunos escreverem numa folha do que eles têm medo. Então, e logo em seguida a gente vê uma sala, uma carteira, um aluno escrevendo. E ele fala, tenho medo de complementos nominais. Então, provavelmente, essa aula é de língua portuguesa, de gramática, e os alunos estão estudando complementos nominais.
E a professora queria introduzir esse assunto porque para mostrar que a palavra medo exige complemento. Vamos então ler a questão número 6. Explica a tira acima, considerando que essa se refere a uma situação de sala de aula, cuja disciplina é língua portuguesa. Então, como eu havia dito, nós temos aqui uma aula de gramática, em que a professora explica complementos nominais, porque no último quadrinho o aluno diz ter medo de complementos nominais. Talvez esse assunto o apavore, ele tenha dificuldade ou não queira tirar nota baixa e fique falando que tem medo de complemento nominal, apesar de ter entendido. Número 7. Qual é a função sintática das expressões de barata, de avião, de escuro e de complementos nominais? Como eu havia dito, provavelmente a professora queria introduzir esse assunto na vida dos alunos, porque ela pediu para eles falar do que eles tinham medo, pois o nome medo exige um complemento. Se eu tenho medo de alguma coisa. Então, no caso, ela deu alguns exemplos de barata, de avião ou de escuro, e o aluno respondeu de complementos nominais. As expressões de barata, de avião, de escuro e de complementos nominais completam o sentido do nome medo. Então, essas expressões atuam na função sintática de complemento nominal, porque elas estão aqui completando o sentido do nome medo. Então, meninos, esse foi nosso assunto, complemento nominal, além das vozes verbais e dos sujeitos paciente e agente. Espero vocês no próximo Fractal Revisa. Até mais!